São 13 horas e 50 minutos. Meus amigos, a Comissão de Reforma Agrária do Senado Federal aprovou o requerimento do senador Sérgio Moro, do União Brasil, que propõe a realização de audiência pública sobre o aumento das alíquotas de insumos petroquímicos das resinas plásticas. O parlamentar quer que o governo federal explique a elevação nas alíquotas, que foram de 4,4% a 20%. No caso, por exemplo, do PVC, o que prejudica toda a cadeia produtiva, inclusive o setor do agro. Nós vamos conversar agora ao vivo com o senador Sérgio Moro para entender melhor sobre esse assunto. Moro, o senador, o senhor está me ouvindo bem? O William Travassos falando, muito boa tarde. Boa tarde, William. Prazer estar falando com a Rádio Itatiaia e com você. Bom, esse é um assunto, parece um pouco, como é que se diz, misterioso, né, técnico, mas é muito simples para entender. O Brasil importa resina plástica com a qual ela faz uma série de produtos. O plástico está em toda a nossa cadeia produtiva. E o que o governo federal fez? Ele aumentou sobremaneira essa alíquota. Para você ter uma ideia, no começo de 2023, em geral era de 4%, e agora foi lá para 20%, a pretexto de proteger a produção nacional. Só que ao aumentar a alíquota de importação desse tamanho, acaba protegendo o produtor aqui nacional que tem um monopólio, é só uma empresa basicamente, que é a Braskem, que infelizmente tem um passado aí um pouco complicado de relação com esse governo, e acaba encarecendo toda a produção nacional. Então, o nosso dever de legislador, fazer essa audiência pública para ouvir o governo, para ouvir o setor e tentar obter explicações por que foi feito isso dessa forma. E isso no final da ponta da lança vai cair na conta do consumidor esse aumento, Moro. Porque a gente está falando no aumento de embalagens, setor automotivo, tem toda uma cadeia de produção. Agora eu queria fazer uma pergunta ao senhor, já que o senhor está acompanhando isso de perto. Por algum motivo, nós tivemos algum aumento de importação desse tipo de produto antes do aumento da alíquota? Então, é isso que nós vamos ouvir o governo. O governo alega, eu sei que no PVC houve um aumento de importação, principalmente relacionado ao PVC, mas vamos ouvir essas justificativas. O grande problema, William, é que, vamos ser bastante claros, tem duas empresas basicamente. Uma é a Braskem, que é de propriedade metade da Petrobras e metade da Odebrecht, agora com o nome Novo Honor, e a outra a Unipar. E vamos lembrar que na época da Operação Lava Jato, teve uma história que acabou sendo comprovada, até emitia de condenação, isso houve confissão, que a Petrobras, né, vendia nafta, que é um outro produto, né, combustível, que importava esse produto, vendia a Braskem por um preço inferior ao preço de referência internacional. E foi descoberto na época que isso se dava porque a Braskem pagava propina, suborno, ao diretor da Petrobras, o Paulo Roberto Costa. Não estou dizendo que algo parecido está acontecendo agora, mas é entender essa movimentação do governo de elevar a alíquota de importação a esse patamar e protegendo a reserva de mercado da Braskem e da Unipar aqui no Brasil, em prejuízo a toda a cadeia produtiva e ao todo consumidor. A gente está vendo aí a inflação fora de controle, os preços subindo, e todo produto que tem embalagem de plástico sofre as consequências do aumento dessa alíquota de importação. Então, o papel do Congresso e do Senado em especial, vão botar uma lupa para entender exatamente o que aconteceu. Por que beneficiar a Braskem, por que beneficiar a Unipar em detrimento do consumidor brasileiro? Então, senador, pelo que eu entendi, em função de todo o seu histórico, de tudo aquilo que o senhor investigou no passado, uma luz vermelha acendeu em função desse aumento da alíquota e por isso que o senhor, então, fez esse requerimento, correto? Correto. Sim, veja, também nós temos que investigar as razões econômicas. Justifica ou não justifica esse aumento? Vamos aguardar a explicação do governo, mas também chamamos pessoas do setor de plástico, né, que trabalha com plástico vendido daí pela Braskem e pela Unipar, para entender
porque desse aumento. E pior, o governo federal abriu aquilo que eles chamam de processo antidumping. Não satisfeito em aumentar a alíquota de 4% para 20% durante o governo Lula, abriu um processo contra as importadoras brasileiras e contra as exportadoras do exterior para o Brasil, dizendo que está havendo concorrência desleal, que eles estão praticando preços abaixo do valor de mercado. Então, essa super proteção no mercado brasileiro é muito difícil de entender. Considerando aquele passado, né, William, que já fizeram coisa errada no passado, tanto mais a gente tem que investigar isso aí. É o nosso papel dentro do Senado Federal também. Senador, esse aumento de 20%, o senhor vai buscar justificativa para ele. O senhor tem algum outro índice, né, no mundo que possa justificar esse tipo de reajuste em 20%? A média mundial está em torno de quanto? O senhor chegou a fazer algum tipo de levantamento em cima disso? A média mundial para importação desse tipo de produto é 6%, 7%. Normalmente, como é um insumo muito básico para qualquer economia, dificilmente os países tributam ele de maneira elevada, a importação, porque acaba encarecendo toda a produção nacional. Então também tem esse detalhe, né? A alíquota praticada no Brasil é absolutamente discrepante da alíquota média mundial de 6%. Veja, estamos falando de 20% no Brasil e 6%, 7% na média mundial. 3 vezes mais, né, senador? Eu sei que o senhor está Sim, eu sei que o senhor está com o seu horário apertado aí, mas eu queria muito agradecer, né, a sua participação aqui na Rádio Itatiaia. Estou abrindo as portas para o senhor, né? Assim que o senhor conseguir mais informações dentro da comissão, por favor, peço à sua assessoria que faça contato, abra o espaço, né, aqui na Rádio Itatiaia para o senhor comentar, já que nós levantamos essa bola e vamos acompanhar de perto. Eu queria muito agradecer a confiança, desejar um ótimo trabalho para o senhor e para toda a comissão. Obrigado pela entrevista, senador. Obrigado, William. Foi um prazer, e essa audiência, na verdade, é o primeiro passo para a gente levantar informação, mas a gente vai buscar o aprofundamento dessa questão aqui dentro do Congresso. A melhor, como é que se diz, o melhor desinfetante, né, é a luz do sol. Temos nosso papel aí de buscar transparência para buscar esses esclarecimentos do governo, ouvir as explicações dele e, se for o caso, né, e provavelmente será o caso, aprofundar essas questões. Não tenha dúvidas. E todo homem livre de bons costumes, senador, só quer mesmo a luz da verdade. Então, muito obrigado pela entrevista. Nós ouvimos aqui agora o senador, né, Sérgio Moro, do União Brasil. Muito obrigado, uma ótima tarde para o senhor. Eu que agradeço. Uma boa tarde para vocês aí, para todos os ouvintes.